Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje nós vamos falar sobre o caso da menina Elizabeth Fritzl, que desapareceu no dia 28 de agosto de 1984 e tem uma história muito bizarra por trás de tudo isso. Se você está chegando agora por aqui no canal e não sabe como funciona, primeiro eu conto um pouco a história para vocês, bem resumidamente. Hoje não vai ser tão resumido, porque eu preciso contar como tudo aconteceu pra gente ter noção da dimensão da questão quando a gente for tirar as cartas. Então eu conto, depois eu faço uma tiragem aqui com baralho cigano pra gente ver o que a espiritualidade tem pra dizer pra gente em relação a esse caso, se tem como nos dar alguma resposta em relação a isso. Então é muito importante também que vocês não pulem, né, nem a introdução, nem a história, para vocês não ficarem perdidos na hora da tiragem, que eu sempre falo alguma coisa que tem a ver com o que aconteceu, isso se você não conhece o caso, né? Mas antes de começar, gostaria de pedir para vocês para deixar um like, que é bem importante, se inscrever aqui no canal se não tiver inscrito, ativar o sininho de notificação, lembrando que a gente tem uma meta de 5.000 inscritos até o fim do ano. E se a gente atingir essa meta, eu vou fazer uma semana inteirinha de caso de mistério da semana pra vocês. Não se esqueçam, compartilhem muito, peçam para as pessoas se inscreverem no canal. Final do ano tá aí, ó, na portinha, não vamos perder essa oportunidade de fazer uma semana inteira de casos aqui. Me siga nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo aqui também pra vocês, Instagram, WhatsApp e um link com todas as minhas redes sociais. Você vai ver também o meu site, que é www.brilhodecare.com.br. Lá você vai ver todas as opções de consultas e valores. Se você quiser uma consulta particular, tem consulta a partir de R$5 lá, que eu fiz essa promoção. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso caso de hoje. Então, como eu falei para vocês no início do vídeo, no dia 28 de agosto de 1984, uma menina de 18 anos chamada Elizabeth, ela desapareceu de sua casa. A polícia investigou durante semanas, né? Os pais estavam aflitos aí e sem muito o que fazer, só restava mesmo esperar para que tivesse algum sinal ali da filha ou que os policiais conseguissem encontrar alguma coisa, até que uma carta da menina, que a mãe reconheceu como tivesse sido ela que escreveu, chegou até a casa da família, afirmando que ela havia fugido, pois não conseguia mais viver com a família e queria viver a vida dela. Então Joseph, o pai da menina, foi até a polícia imediatamente, assim que eles receberam a carta, contando, né, o que havia essa carta, mostrando ali para a polícia, ela afirmando que ela estaria participando de um culto religioso, né, que por isso que ela havia fugido de casa, porque ela planejava participar desse culto, e que o caso estaria resolvido. Então aí, né, a polícia parou de procurar, porque tiveram ali a comprovação de que ela mesma tinha fugido. Ela tinha 18 anos na época. A família também ficou mais tranquila, né, por saber que ela estava bem, que ela tinha saído por conta própria, quer dizer que não tinha acontecido nada tão grave com ela. Só que eles não imaginavam o que de fato tinha acontecido. No dia do sumiço, né, o seu pai, Joseph, ele havia chamado a filha para ajudá-la a consertar uma porta que ficava na adega da família, no subsolo. Assim que chegaram, ele forçou a jovem a entrar e a deixou inconsciente, né, colocando pano com éter para deixá-la desorientada. E foi aí que ela permaneceu presa nesse lugar, né, no subsolo da casa da família, e ninguém imaginava que ela estaria lá, somente o pai, né? E assim ela ficou durante muito tempo. Todas as manhãs ele visitava ela e ocasionalmente à noite também, passava as noites por lá, justificando, né, ali a esposa que ele estava trabalhando nas máquinas que ele vendia. E todo mundo tinha, acredito que muito medo, né? As pessoas dizem que todo mundo respeitava ele, mas eu acredito que mais uma coisa de medo mesmo. Ele falava para ninguém entrar no porão, ninguém podia descer lá, porque as pessoas tinham o risco de se machucar, só ele conseguiria descer, enfim. Ele acabava colocando medo nas pessoas ali para ninguém descer e descobrir o que realmente tinha ali embaixo. Então ele sempre falava para as pessoas que estavam lá trabalhando. Alguns lugares dizem que ele abusava dela já desde o início, outras dizem que ele apenas a mantinha presa e depois de 2 anos, né, que ela estava em cativeiro,
ele começou a abusar dela. Eu não acredito que tenha sido depois de 2 anos, né? Que a pessoa que planeja tudo isso, acho que ela não vai esperar tanto tempo. Em todo esse tempo que ela estava lá, ele abusava dela de todas as formas. Ela era obrigada a fazer coisas horríveis que vocês já possam imaginar e eu não preciso citar. Até que ela começou a engravidar do próprio pai. Na primeira gravidez, ela perdeu o bebê após os 10 meses. Na segunda gravidez, ela já estava com 4 anos de cativeiro. Ela deu à luz a uma menina. 2 anos depois, outro bebê nasceu. Dessa vez era um menino. As 2 crianças permaneciam lá no porão junto com ela. Nunca tinham visto nem a luz do sol, né? Tudo que eles conheciam estava ali dentro daquele porão. E eles recebiam porções semanais de comida e água. E Elizabeth tentou educar as crianças da forma que era possível, né? Ensinando a eles tudo o que ela sabia. E nos próximos 24 anos, sim, 24 anos, ela daria à luz a mais 5 crianças que eram, né, ali fruto dos abusos do seu pai, enquanto ela era mantida em cativeiro. Uma morreu logo após o nascimento e outra permaneceu ali com ela. Parece que ela ficou só com uma criança lá junto com ela, ou 2, e as outras foram levadas para o andar de cima. Então o que ele fez? Ele forçou ela a escrever um bilhete pedindo para que os pais cuidassem das crianças, porque ela não tinha condições. Então ele enrolou as crianças ali num pano junto com esse bilhete. Eu não sei se foram todas de uma vez ou uma de cada vez, conforme, né, as crianças fossem nascendo ali. E era colocada na frente da porta da casa deles, né, dos pais deles, no caso para a esposa dele criar. Cada uma. E aí ele falava, né, no caso ela falava que pedia para os pais cuidarem, porque ela não tinha condição. E simplesmente eles criaram os filhos da Elizabeth com o pai. A mãe da Elizabeth criava os netos, que na verdade era filho do seu marido também. Eles iam, né, até as autoridades ali, assistentes sociais, explicavam a situação, que a filha dela tinha abandonado as crianças lá, para eles cuidarem e tudo mais, e ficou por isso mesmo. E ele fez isso porque o espaço já não estava suficiente para aquela quantidade de gente ali embaixo, né? Então, ele queria esvaziar, na verdade, ali o cativeiro. Então, a menina, que eu falei para vocês, a primeira menina, né, ali, que sobreviveu, ela tinha 19 anos e adoeceu gravemente, porque nunca tinha recebido ali a luz do sol, né, a vitamina necessária para o nosso corpo, para a nossa saúde. Ele tinha pensado nisso, né? Ele colocou umas luzes ali especiais, não sei se para imitar ali a luz do sol, mas parece que não resolveu muito, porque, gente, ele pensou em tudo, assim, vocês já devem estar se perguntando, mas ninguém ouvia. Parece que ele colocou isolamento acústico ali, ele planejou aquele lugar todinho, ali desde quando eles compraram a casa, ou eles construíram, não sei. Ele era engenheiro, então ele planejou aquele lugar todo exatamente com esse intuito, há muito tempo. Então ele fez isso, ele colocou isolamento acústico, então não importa o quanto gritassem ali, o quanto ela gritasse, o quanto ela chamasse, não seria atendida, né? Seria em vão. Então, como essa filha adoeceu, ela pediu desesperadamente para o pai para que levasse ela ao hospital, prometendo ali que ela não ia contar para ninguém, mas que pelo menos salvasse, né, a filha dela. Então, ele, contra a vontade, acabou chamando ali a ambulância para a jovem. Então, chegando lá, óbvio que os médicos, né, estranharam muito, porque ela estava desnutrida, ela estava muito mal e pálida. Assim, obviamente que eles suspeitaram de maus tratos, né? Então, ela era questionada quanto a isso, né? A filha de Elizabeth, de 19 anos, ela era questionada. Porém, eles recebiam só, assim, coisas confusas, né? Palavras confusas dela. Ela estava meio desorientada. Então, os médicos, né, as autoridades resolveram fazer um apelo
pela televisão e parece que a Elizabeth viu, né? Porque parece que com o tempo ele colocou uma televisão lá para eles dentro do porão. Então ela vendo isso pela televisão, ela implorou para que fosse lá, que ela não ia contar nada. Enfim, ele acabou libertando ela. E chegando lá, ela foi até presa, né? Porque ela não queria contar nada. Eles perguntavam as coisas para ela, ela não contava. E eles suspeitaram que ela estava cometendo maus tratos, né, ali com a filha. Até que ela tomou coragem ali e contou tudo aos policiais, que ela estava aqueles anos todos ali vivendo em cativeiro, sendo abusada pelo seu pai, dos filhos que ela teve, dos filhos que perderam a vida. O Joseph foi preso imediatamente, né? E ele, a única coisa que ele não assumiu ali de início, parece, foi a culpa, né? Pelo desencarne dos filhos. Mas parece que depois ele acabou assumindo no julgamento e ele acabou pegando prisão perpétua. E que eu achei até pouco, na verdade. Todos os filhos ali foram libertados. Ela parece que vive aí a vida reclusa, né? Mudou de nome para poder ter pelo menos o restante da vida ali tranquila. Ela perdeu 24 anos da vida dela. E nisso, nessa história toda, a única coisa que vocês devem se perguntar: e a mãe dela, a mãe da Elizabeth? Será que ela não sabia de nada? Ou sabia? Era conivente com tudo? Porque como que, nesse caso, o mais surpreendente é como... Quer dizer, enfim, uma das coisas mais surpreendentes, né? Porque eu acho que todo ele. Que a sua filha está ali embaixo do seu nariz, literalmente. Ninguém dentro desses 24 anos desceram esse porão. Parece que tinha trancas especiais ali, tinha uma passagem secreta, não sei, tinha código para abrir porta. Eu achava que, mesmo que fosse impossível entrar, suspeitar já seria o mínimo. Como que ninguém suspeita? Como que ninguém nunca quer saber o que tanta pessoa faz ali? Dizia que estava trabalhando, mas em momento algum a mulher desconfiou disso. Os filhos, tudo bem, mas a mulher... E a Elizabeth depois contou que ela era abusada pelo pai desde os seus 11 anos. Quer dizer, a mãe também não sabia disso. Não se sabe, assim, exatamente como que eles estão, só dizem mesmo que eles estão aí sob proteção, né? Mudaram as suas identidades para ter uma vida normal, o restante da sua vida normal. A mãe dela parece ter fugido quando tudo isso aconteceu. Eu não consegui encontrar se depois ela apareceu, se ela deu algum depoimento, se ela falou alguma coisa. Eu acho que a gente já tem um acalento, né? Só de saber que pelo menos dessa vez, o que não é a realidade de muitos casos que a gente conta aqui, a nossa vítima está viva, ainda bem. Ela conseguiu se livrar dessa situação e a pessoa está pagando por isso, o responsável pelo crime está pagando por isso. Então, assim, já é um alívio, né? Porque muitas vezes o que a gente vem aqui é tentar buscar por justiça, tentar descobrir quem é o culpado, né? E isso a gente tem nesse caso, ainda bem. Então agora vamos começar aqui vendo sobre esse cara, tá? Fazer uma tiragem aqui sobre ele primeiro. Esse indivíduo não devia nem ser chamado nem de gente, que dirá de pai, né? Vamos ver aqui sobre ele o que motivou, tá? Isso porque ele fez tudo isso com a própria filha, tá? As pessoas acham que o que motivou
é que ele tinha algum distúrbio com relação a ser super protetor e não perder ali o controle sobre a filha. Porém, não é bem isso, tá? Aqui me fala, tá? Tem cartinha aqui que só vem me confirmando mesmo assim, que abriu em relação ao caso. Aqui me fala, né, dela ser mantida ali dentro da casa. Só que o que motivou de verdade, ele queria mesmo fazer ela de escrava. Daquela forma que vocês já imaginam, tá? O objeto dele, para que ele usasse quando ele quisesse. É de nojar, tá? Me dá náuseas. A própria filha. Eu acredito que eles tinham outros filhos, tá? Não sei quantos, não sei se tinham outras mulheres, mas ele tinha uma fixação só nela. E aqui eu perguntei se ele já tinha abusado de outro filho ou só dela. E aqui eu vejo que ele abusou de outras pessoas na rua. Eu não sei se isso é sabido, né? Se as pessoas sabem disso. Se isso foi descoberto ou depois que ele foi preso alguém denunciou, mas ele abusou de outras mulheres na rua, tá? Isso aqui tá claro. E não foi só de uma, não. Meu Deus do céu, o cara era doente. Outras pessoas eram vítimas dele na rua. E a mãe sabia. A mãe sabia. A mulher sabia que ele tinha abusado de outras mulheres por aí. Eu acho que ele já foi preso por causa disso. Ou descobriram, tá? Porque me confirma aqui que a mulher sabia sim. Que a mãe da Elizabeth sabia o que ele fazia, né? O que ele gostava de fazer, que ele fez com outras mulheres. Então a gente vai ver aqui agora se a mãe sabia que ela era abusada por ele primeiro, tá? Antes do cativeiro, vamos ver aqui se quando ela era abusada ali desde os 10 anos, né? 11 anos que ela contou, se a mãe dela sabia disso. Gente, a mulher não só sabia, quanto ela achava que era melhor do que ele estar na rua fazendo isso com mulheres aleatórias. Era melhor estar em casa fazendo com a filha, porque aí ele não corria o risco de ser preso. Meu Deus. Ela sabia sim, e compactuava ainda. Mas não de uma forma direta com ele, sabe? Apenas fazia assim, quem não soubesse. Quem, sabe, fechava os olhos. Mas em contrapartida, essa mulher, ela também era muito abusada por ele. Desde sempre. Trabalhava que nem uma condenada também.
sem remuneração, mas não só dentro de casa, né, no caso. E aí ela achava que, tipo, era até melhor. Não no sentido de ser bom, mas vou fazer o quê, né? Pelo menos não está fazendo na rua, correndo risco aí de ser preso. E ela tinha muito medo dele. A família inteira. Foi isso que eu falei pra vocês lá no início. Eu acho que eles tinham mais medo do que respeito. E era isso. Sabe o que é pisar em ovos com alguém? Faziam de tudo pra não desagradar ele. Não vou respirar alto porque isso incomoda e ele pode surtar. E aqui me mostra, né, da figura da mãe. Aqui, a mãe da Elizabeth. Me falando que ela sofria muito, né, com toda essa situação. Gente, é muito complicado, tá? Porque assim, eu sei que todo mundo faria diferente, mas imagina viver uma situação dessa, né? Ainda mais antigamente, na época que a mulher tinha que ser submissa ao homem. Enfim. Então, ela tinha muito medo dele. Ele agredia ela. Abusava dela também de todas as formas. Abusou desde sempre no relacionamento. E de uma certa forma para ela foi um alívio quando a atenção dele se desviou para outra pessoa. Vocês conseguem entender? Essa mulher teve um momento de paz. Porque ele estava com outro brinquedo. É horrível, eu sei, mas é a realidade. Agora vamos ver aqui o principal, né? Se ela sabia que a filha estava bem ali, embaixo do nariz dela. Se ela sabia de tudo. Ela sabia que a filha dela estava sendo mantida ali em cativeiro, dentro da própria casa. Eu não acredito que ela sabia, sabe? Tipo, de ter certeza, mas eu acredito que ela desconfiava, sim. Ela, de uma certa forma, também usou como muleta ali as cartas que a filha recebia, dizendo que tinha fugido, né? Mas ela sentia que tinha algo de errado com aquela situação toda. De alguma forma ela sentia ou ouvia, por mais que tivesse isolamento acústico ali, eu acredito que tinha alguma coisa deu sinal ali pra ela se questionar, tá? Porque eu tô vendo que ela desconfiou de alguma coisa. Mas ela sabia que direto ou indiretamente o marido tinha envolvimento nisso, né? No que tinha acontecido com a filha. Porque ela sabia que ele tinha uma coisa diferente por ela. Que ele era obcecado pela própria filha. A mulher sabia. E também atormentava essa questão, né? Mas de uma certa forma, quando ela recebia
as cartas da filha. Eu acredito que quando ela estava começando a ficar preocupada, sem saber se a filha estava viva ainda ou não, aí ele fazia a filha escrever a carta, e aí ela já ficava aliviada sabendo que pelo menos a filha tinha vida. Então, assim, é complicado até a gente julgar, né? Eu sei que todo mundo faria diferente, a gente, se tivesse nessa situação, a gente teria denunciado. É o que passa pela cabeça de todo mundo, né? Sempre tem uma segunda opção ali, uma segunda saída. Mas a mulher era muito submissa, tinha muito medo dele. Essa mulher passou por maus bocados aí na mão desse homem. E desde sempre, eu acredito que ela tenha casado novinha, né? E como eu falei pra vocês, antigamente era bem mais complicado. Ele tinha essa necessidade de ter o controle sobre tudo, sobre as outras pessoas. Ele tinha distúrbios psicológicos, sim, gravíssimos, tá? Não tô aqui justificando de forma alguma, nem tirando culpa, falando que ele é menos culpado por isso. Obviamente não, muito pelo contrário. Mas normal ele não era. Então, assim, inocente não era. E não me mostra aqui. Muito pelo contrário, tá? Não me mostra que ela foi cúmplice, que ela já preparava a comidinha ali sabendo que era pra filha dela, que ela tinha certeza do que estava acontecendo ali. Entendem? Mas também não é inocente 100%. A Elizabeth hoje ela tá bem, né? Na medida do possível. Ela ainda guarda muita coisa, muita mágoa, muito ressentimento, muita tristeza. Eu acredito que ela seja até um pouquinho depressiva com tudo isso pela história, gente. Foram 24 anos. Fora os 18 anos antes que ela viveu nessa situação com o pai. Vivendo um inferno diário. Então, assim, eu vejo que psicologicamente ela não tá bem ainda. E eu acredito que nunca vai ficar. Porque não tem como você simplesmente apagar tudo ali que você viveu, todo o sofrimento. Metade da sua vida perdida. Hoje ela tem 55 anos. Ela vive segura, sim, com a sua família. Sob proteção. E tenta levar uma vida normal. E até bem, sim, ó. Na medida do possível, muito bem. A única coisa que pega muito ela ainda são as lembranças. Acredito que ela tem dificuldade para dormir. Que ela tem dificuldade para dormir. Desenvolveu alguns transtornos psicológicos decorrente do trauma. Mas sequelas, né? Eu acho que ela sente que ela nunca vai conseguir se livrar de todas essas lembranças e elas atormentam muito ela. Uma questão, gente, que pouco se fala é que qualquer outra mulher que tenha um filho que é fruto de um abuso, ela cria repulsa total àquela criança. Então, só dela não ter feito nada contra os próprios filhos, dela ter cuidado, ter criado, ter ali tentado dar um mínimo de conforto e que as crianças tivessem uma vida normal ali dentro, ninguém imagina assim por quê. Porque ela teria toda a facilidade para tirar a vida ali da criança e sabia que ele iria dar um fim, assim como ele fez com outro que perdeu a vida. E ela não fez. Mesmo sendo fruto de um abuso, ela escolheu cuidar da criança. E por quê? Ela meio que transferiu, né, para essas crianças, para aquele bebê, um motivo ali para ela continuar, para ela ter ali quem cuidar, se distrair e ter um motivo para viver, né? Então, você imagina
além de toda essa situação, de tudo aquilo que você está passando, você ainda ter vários filhos frutos de um abuso do seu próprio pai. Quem é mãe sabe toda a questão, como fica o nosso emocional, não só no momento da gravidez, quanto depois, o pós-parto, é emocionalmente falando uma coisa bem delicada. Então essa moça não teve acompanhamento nem durante a gravidez, nem durante o parto. Ela teve muitos filhos ali sozinha. Muitos não, né? Todos os filhos ali sozinha. Então, gente, vocês conseguem imaginar? Essa moça, ela foi muito, muito forte e corajosa. E eu fico feliz que ela tenha conseguido sobreviver a isso e ainda ter cuidado das crianças, né, que não tem culpa de nada disso, e não ter transferido ali o ódio que ela tinha pelo pai para eles. E o que esse homem, ele mal sabe o que espera ele depois. Se ele acha que ele tá pagando pelo crime dele na justiça dos homens, ele não sabe o que ele vai passar depois. Porque a gente tem que encarar cada um dos nossos fantasmas quando a gente chega no plano espiritual. E ele vai estar muito enfiado na lama. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer o máximo de informação aqui possível nesse vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, o que vocês acham desse caso, se vocês já conheciam, se vocês sabem mais alguma coisa sobre esse caso, me conta aí embaixo nos comentários, que eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.